Paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo, que Deus abençoe a todos grandemente. Estamos iniciando mais uma live de ensino, do nosso momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós estamos aqui, aprendendo mais das Sagradas Escrituras. E nós estamos numa maratona apocalíptica, né? Estamos aprendendo sobre o livro do Apocalipse, estamos interpretando verso por verso, né, passagem por passagem, né, capítulos e tudo mais. E nós finalizamos no último ensino o capítulo de número 19, e hoje nós estamos iniciando o capítulo de número 20. E vamos estar já dando início, né, ao capítulo de número 20. Né, inclusive no capítulo de número 19, nós ali já iniciamos, né, colocamos ali um gancho para nós entrarmos aqui na parte onde Satanás ele vai ser preso, né? Já ocorreu ali a batalha do Armagedon, tá? Vamos lá então, verso de número 1, Apocalipse, capítulo de número 20, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. O verso de número 1, ele começa a falar sobre um determinado anjo. A Bíblia não fica citando o nome de anjos, né? A Bíblia faz isso por poucas vezes, né? Por isso que nós conhecemos só ali o anjo Gabriel, né? O arcanjo Miguel e tal. Então a Bíblia não fica fazendo isso, tá? E aqui é mais um dos anjos que a Bíblia não fala quem é. Neste verso de número 1, nós podemos comparar ele à quinta trombeta, que está lá no Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9 fala da quinta trombeta, que vai trazer ali a praga dos gafanhotos, tá? Bom, aqui então no verso 1 do capítulo 20, diz que João ele viu o anjo descer do céu, que tinha a chave do abismo. Que abismo é esse? Que anjo é esse? Esse anjo ele não pode ser confundido com o anjo do capítulo de número 9, o verso de número 1. Tá? Não podemos confundir. Porque o anjo lá do capítulo de número 9, nós já passamos por ele, porque nós já falamos do toque das trombetas, ele é um anjo que cai. Tá? Ali seria um anjo mau. Aqui nós temos um anjo bom. Tá? Não é um anjo mau, não é um demônio, tá ok? Lá Apocalipse 9:1, o que está escrito lá? E o quinto anjo tocou a sua trombeta. Esse é um anjo tocando a trombeta. Só isso, tá? E vi uma estrela que do céu caiu na terra. Essa estrela que cai do céu na terra já não é um anjo bom, não é o anjo que toca a trombeta, tá bom? Esse já é um anjo caído, tá? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, esse aqui, do capítulo número 9, verso de número 1, é um anjo que tem uma chave do poço do abismo que foi dado a ele. Só que aqui em Apocalipse capítulo 20, verso de número 1, tem um anjo também com a chave, mas só que não é o mesmo anjo, tá ok? Já é um outro anjo. Então, nós não podemos confundir isso daqui, tá? E que abismo seria esse? Então, nós já entendemos quem é o anjo, tá? Pelo menos nós entendemos não quem é o anjo propriamente dito, mas que ele não é o mesmo anjo do Apocalipse 9, tá bom? Embora ambos tenham a mesma chave em determinada ocasião. Um lá no Apocalipse 9 é a chave para poder abrir o poço do abismo, para que os gafanhotos eles saiam e venha ali a praga dos gafanhotos. Aqui não, aqui no capítulo 20 do Apocalipse já é um outro anjo com a mesma chave, só que já não é para abrir, para sair gafanhoto não, mas já é para aprisionar, e a gente vai ver isso logo adiante, tá? Aqui fala do abismo, ele tem a chave do abismo. O mesmo abismo que nós encontramos ali em Apocalipse 9, tá? Esse abismo, ele é uma prisão, tá ok? É deste abismo que é solto um anjo, né? Que nós vamos ver aqui posteriormente. Inclusive, eu acho que está aqui Apocalipse 9:11, vamos ler. Ó. E tinham sobre si o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego Apolion. Já falamos sobre isso também, tá? Estamos recapitulando para nós interpretarmos melhor o verso número 1 do capítulo 20 de Apocalipse. Esse anjo, né, que é Abaddon,
que em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion, ele significa destruidor. Então, tanto Abaddon como Apolion significa destruidor. É um anjo destruidor. E ele veio da onde? Do abismo, que é a prisão. Então, ele foi liberto do abismo, lá em Apocalipse 9, porque é ele que vai comandar a praga de gafanhotos que acontece ali no toque da quinta trombeta. Ok? Então, este abismo é uma prisão. E aqui em Apocalipse 20, um anjo tem a chave do abismo. Para o quê? Para aprisionar. E nós vamos ver quem ele vai aprisionar, tá? O verso de número 2 diz quem ele vai aprisionar. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Satanás é este que vai ser preso ali no abismo. Então, do mesmo abismo que surgiu aquele anjo, do mesmo abismo que surgiu a praga de gafanhotos, ali Apocalipse 9, é este mesmo abismo, pelo menos que nós entendemos dentro do contexto apocalíptico, que Satanás ele será preso por 1000 anos, tá? Então a chave está na mão de um anjo bom aqui em Apocalipse 20, enquanto em Apocalipse 9 a chave foi dada na mão de um anjo mau, tá? Um anjo caído, um demônio, tá bom? Bom, o verso de número 2 que nós lemos aqui, ele já é autoexplicativo, né? Satanás será preso no abismo por 1000 anos e não tem muito o que falar dentro deste verso aqui, tá bom? Verso de número 3. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selos sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então Satanás será preso no abismo, nesta prisão, e será posto selo sobre ele. Por que selo sobre ele? Porque a ideia de selo, ela já vem lá do início do Apocalipse, onde nós falamos do livro selado, né? Ali com 7 selos, que ninguém poderia abrir senão o Cordeiro de Deus, tá? E aqui Satanás ele será preso e também será selado, tá? Então o selo aqui ele já está caracterizando uma prisão inviolável, ou seja, ele não vai conseguir sair de lá e ninguém conseguirá libertar ele, a não ser o próprio Deus. A não ser que Deus também autorize algum anjo libertar ele, né? Mas é inviolável. A prisão de Satanás por 1000 anos, ela é inviolável. Por isso a característica aqui dos selos, tá bom? Então a prisão ela é selada. E aqui diz que é por 1000 anos. Por que por 1000 anos? Porque Cristo, ele reinará por 1000 anos, tá? É aquele texto que diz que todo olho verá na sua vinda. É a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda é o toque da trombeta, que somente os salvos escutarão, os que serão arrebatados, né? E os mortos que ressuscitarão na primeira ressurreição, que encontrarão com Cristo nos ares. Essa é a primeira vinda de Jesus, tá? Depois das bodas do Cordeiro, tem a segunda vinda de Jesus. É quando Jesus vem ali na batalha do Armagedon, tá bom? Então, nós vimos isso no capítulo de número 19. Então, Jesus vem, a segunda vinda de Jesus. Nessa segunda vinda, todo olho o verá. É nessa vinda que Satanás ele é derrotado, né? O anticristo, né? O exército do anticristo é derrotado. E depois disso, dessa derrota, aí entramos neste verso de número 1 que nós lemos aqui, onde um anjo tem a chave do abismo, onde Satanás ele será preso neste abismo, tá bom? Por 1000 anos. Neste episódio aqui, Jesus ele já está na Terra e ele então estabelece o seu reino por 1000 anos, ok? Verso de número 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Este verso nós podemos dividir ele em duas partes, tá? A primeira parte, por exemplo, vamos fazer aqui a leitura, diz, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem são esses que estavam assentados sobre tronos, tendo o poder de julgar? Esta é a igreja de Jesus, noiva do Cordeiro, tá?
A igreja, todos que aceitam a Cristo é igreja, tá bom? E aqueles que não conheceram a Cristo lá do Antigo Testamento, que serão, né, ressuscitados e encontrarão com o Senhor nos ares, né, no arrebatamento, também é igreja, tá? Só que estes são igreja noiva, é a noiva do Cordeiro, porque participarão das bodas. Só que existe uma outra parte da igreja que não é noiva, que não participará das bodas do Cordeiro. Essa outra parte são aqueles que não subirão no arrebatamento, mas se converterão posteriormente, tá? Não é noiva, mas é igreja. Aqui, estes aqui que estão sobre o trono, reinarão com Cristo, estes é a noiva. São aqueles que ressuscitaram, como Paulo diz, né? Ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então todos que morreram lá no Antigo Testamento, que alcançaram a sua salvação, e todos aqueles que foram vão ser arrebatados, estes são igreja noiva, e são estes que faz parte desta primeira parte do verso, tá ok? Agora vamos para a segunda parte do versículo. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Aqui está falando dos mártires do período da grande tribulação. Estes daqui, eles são os mortos em Cristo, são igreja, mas não são noiva, porque não participaram das bodas do Cordeiro, não foram arrebatados. São aqueles que passaram pelo período da grande tribulação. Muitos serão martirizados, serão degolados, como o texto diz, mas não se encurvarão à besta, ao falso profeta, né, e ao anticristo, né? Não vão ter a marca da besta, tá? Não vai adorar a imagem da besta. Estes aqui também é igreja, mas não é noiva, porque não participa das bodas do Cordeiro. Então, essa segunda parte do verso fala destes. Ou seja, no final das contas, todos reinarão com Cristo por 1000 anos, tá? Que o verso diz, inclusive aqui tem a última parte do verso aqui. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como será este reino? A Bíblia não diz, ela não dá detalhes. Jesus estará na terra, andando como um ser humano? A Bíblia não diz. O corpo de Jesus será glorificado ou será um corpo mudado, né? Para que as pessoas consigam contemplar ele? Como os anjos fizeram ali com Abraão, né? Abraão viu ali, alguns vão dizer que era o próprio Jesus, enfim, apareceu ali como um ser humano para Ló, por exemplo, né? Os anjos apareceram ali como um ser humano, tanto é que as pessoas ali, né, os homens daquela cidade, a de Gomorra, Sodoma e Gomorra, eles queriam ter relações sexuais com eles, porque acharam que eram pessoas normais. Como Cristo vai estar, a Bíblia também não diz, tá? Então são detalhes que não são importantes, porque se fossem importantes, estariam na Bíblia. Se Deus não permitiu que estivesse, é porque para nós não é relevante. Não vai influenciar nas nossas vidas, em nada em si. Então, só vão descobrir aqueles que estiverem neste período, aqueles que reinarão com Cristo, aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que serão salvos, né? Então, esses vão saber como vai ser. Mas a Bíblia ela não revela, ela não dá detalhes. Como será o reino, como que a igreja reinará com Cristo, onde que a igreja vai estar. É muita gente, vai caber todo mundo na terra. Então a Bíblia não diz como que vai ser, ela não dá detalhes, tá? Mas se ela diz que vai ser, que vai acontecer, de fato vai, nós cremos na veracidade da palavra de Deus. Aí outra, Deus é o Deus do impossível, soberano sobre tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser colocar o oceano numa caixa de fósforo, ele põe, porque ele é Deus. Nada para Deus é impossível. Não existe o que é impossível para Deus, nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Então, isso para Deus não é problema nenhum, tá? Bom, vamos lá, é o verso de número 5 agora, né? Ó, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é aquela ressurreição de que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Vamos ler.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí alguns vão dizer, mas que morreram em Cristo. Então não é do Antigo Testamento, não se encaixa aqui. Se encaixa de fato. Óbvio que a gente não vai entrar nisso, senão nós vamos entrar em uma outra matéria da teologia chamada soteriologia ou cristologia. Nós estamos em Apocalipse, tá? Mas para você entender, Jesus, ele é o Deus do Antigo Testamento também, tá bom? Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. E nada de tudo que foi criado seria criado sem o intermédio dele, sem ele. Entendeu? O João deixa isso bem claro no seu Evangelho. Então, os que morreram no Antigo Testamento, eles morreram em Cristo. Mas Jesus não existia. Não, o Cristo sempre existiu. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por intermédio dele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, até mesmo os do Antigo Testamento, para chegar até Deus, é por intermédio de Cristo. Tá? Para entender isso melhor, eu teria que entrar na soteriologia e na cristologia. A gente vai fugir do assunto. Tá? Mas todos que morreram no Antigo Testamento também participarão ali das bodas do Cordeiro. Tá bom? Bom, vamos lá aqui, o verso de número... eu li agora aqui o 1 Tessalonicenses, né? Bom, então o texto ele diz o quê? Que mas outros mortos, né, não reviveram. Quem que são esses outros mortos que não reviveram? São aqueles que foram mortos fora dos caminhos de Deus. São os perdidos, são os que foram para o inferno. Estes não reviveram. Porque depois de 1000 anos que eles vão reviver. Para quê? Para que eles venham a passar pelo julgamento do trono branco. Amados, a igreja não será julgada para condenação, não. Paulo fala sobre o julgamento da igreja, mas é de suas obras para galardão. A igreja em si, em seu caráter, não será julgada. Quem vai ser julgado são os ímpios. A igreja não passa por julgamento, a não ser suas obras. Tá? Então o que Paulo está falando sobre julgamento em relação à igreja é de suas obras. A salvação está garantida para a igreja do Senhor. Não, ela pode ter não feito obra nenhuma, pessoa. Ela não vai ter galardão nenhum, mas a salvação ela vai ter. Tá? Então a salvação está garantida para aqueles que morrerem em Cristo, aqueles que serão arrebatados. Eles não passarão por trono de julgamento, apenas suas obras. Então quando Paulo fala de julgamento em relação à igreja, é de suas obras, tá bom? Não é a igreja em si. Já está salva, já tem a sua salvação garantida. O máximo que pode ocorrer com alguns é não alcançar galardão nenhum, por conta de suas obras serem passadas pelo fogo e forem reprovadas, tá bom? Quem vai ser julgado mesmo para condenação são os ímpios. E é disso que o verso está falando. Eles não ressuscitaram ainda, porque não se passaram ainda os 1000 anos. Bom, vamos lá. Verso de número 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Segunda morte é o lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então aqueles que ressuscitaram primeiro não vão passar para o lago de fogo, não serão lançados no lago de fogo. A primeira ressurreição é só para salvos, tá? Somente salvos serão ressuscitados na primeira ressurreição. E estarão junto com a igreja arrebatada nas bodas do Cordeiro. Ok? Sacerdotes, serão sacerdotes e reinarão com ele por 1000 anos. Sacerdote aqui nós temos que entender o papel do sacerdote no Antigo Testamento, né? O sacerdote era o único que tinha ali a proximidade com Deus, a intimidade com Deus ali, né? Tinha aquele contato com Deus. Então Deus falava e agia ali no meio do povo através dos sacerdotes, tá? Então, se quisesse alcançar Deus com algum sacrifício, era por intermédio do sacerdote. Sem sacerdote não tinha sacrifício. Sem sacrifício, então, não conseguia alcançar Deus ali por sacrifício algum. Já porque não tinha ali sacerdote, então dependia de um sacerdote.
Tá? Então sacerdote, quando ele fala de sacerdote, fala de intimidade, de contato, de proximidade. Tanto é que o sacerdote era o único, né, inclusive o sumo sacerdote, que poderia adentrar no Santo dos Santos. Ali a presença, ter acesso à presença de Deus. E a Bíblia diz que nós seremos sacerdotes de Deus. Ou seja, nós teremos acesso à presença de Deus. Assim como os sacerdotes tinham. O sumo sacerdote lá no Antigo Testamento. E era uma vez por ano. Tá? Só que nós não. É qualquer hora e qualquer momento. Sabe? Porque nós teremos nosso corpo glorificado. Estaremos em um lugar perfeito. Né? O reino celestial ele é perfeito. E nós veremos a face de Deus como Ele é. Então nós teremos acesso a Deus como sacerdote. Então seremos sacerdotes, figuradamente aqui, eternamente. O reino, ele é milenar, então ele ocorre por 1000 anos. Então por 1000 anos a igreja ela reina com Cristo, findando-se o 1000 anos. Bom, nós vamos ver aqui o que acontece depois, tá? Verso de número 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse, capítulo 20, verso de número 7. A igreja reina com Cristo durante 1000 anos. Acabou os 1000 anos, Satanás é solto, tá? Por que Satanás ele será solto? A Bíblia não diz o porquê, mas dentro de uma teoria escatológica, Satanás ele seria solto por conta de muitas pessoas que vão nascer dentro deste 1000 anos e não vão ser tentadas por Satanás, porque ele vai estar preso, tá? Então não haverá tentação, não haverá ali a oportunidade, entre aspas, digamos assim, de pecar, né? Digamos assim, tá? Então, digamos assim que eles seria necessário que eles passassem também por uma tentação, para que eles fossem provados e decidissem se de fato eles querem Deus. Porque eles querem Deus, porque eles querem Jesus. Porque eles amam a Cristo e querem servir a Ele, ou porque não tem uma outra oportunidade, não tem uma outra opção, não tem uma segunda opção, a opção de uma rebeldia, de uma rebelião. Basicamente o que ocorre com o fruto no Jardim do Éden. Por que Deus colocou o fruto proibido no Jardim do Éden, ali do conhecimento do bem e do mal? Para que o homem tivesse uma segunda opção e ele viesse a escolher Deus por livre e espontânea vontade. Tá? Não, tipo, eu quero Deus, não porque eu não tenho uma segunda opção. Eu tenho, mas eu quero Deus porque eu amo a Deus. Sabe? Então a intenção do fruto no Jardim do Éden era esse, para que o homem tivesse uma segunda opção. Tá? Hoje o pecado ainda existe, Deus não acabou com o pecado, para quê? Para que nós tenhamos uma segunda opção. Porque Deus ele não quer uma servidão programada. Então Deus nunca quis um servo, um adorador, né, que não tem uma segunda opção, uma oportunidade de fazer o oposto. Porque daí seria muito fácil, né, nós servirmos a Deus. O pecado nunca existiu, o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal nunca foi plantada, então nós serviríamos a Deus porque fomos teoricamente programados para isso, não temos uma segunda opção. Só que neste caso não, né, há uma segunda opção, a opção de se rebelar contra Deus, de fazer o oposto, de seguir ao ateísmo, por exemplo, de seguir a outros deuses, há segundas opções. Tá? Então, basicamente, o que existe hoje é o reflexo do fruto do conhecimento do bem e do mal, uma segunda opção. E o que vai existir aqui para eles, no período milenar, é também uma segunda opção. Senão eles vão viver com Cristo, vão ser salvos, sem ter passado por uma tentação, por uma oportunidade de fazer o oposto. Tá? É lógico que isso é uma teoria escatológica. A Bíblia não diz o porquê. E então nós ficamos vago, né, num espaço vago aqui. Mas é uma teoria um tanto plausível, né? Tanto plausível. Bom, tá, mas aí surge digamos assim, um problema. Aí muitos vão dizer, mas muitas pessoas vão nascer no período milenar, vão morrer antes de Satanás ser solto. E essas pessoas passarão por uma tentação para que venha a ser provada. Aí entra uma outra teoria, de que neste período aqui, os seres humanos eles terão uma idade maior do que hoje nós temos. Será como nos dias de Matusalém, por exemplo, em que o ser humano, o homem, Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos, quase 1000 anos. Então, nessa outra teoria escatológica,
no período milenar, as pessoas não vão morrer com 70, 80 anos, sabe? Seria como nos tempos de Matusalém. As pessoas elas vão conseguir viver por 1000 anos tranquilamente, entendeu? Lógico que também é uma teoria, a Bíblia não diz, tá? Então, como é uma teoria um tanto plausível, eu trouxe aqui para os amados, tá? Se fosse algo muito, sabe, algo muito especulativo demais, então não entraria. Porque a escatologia, ela tem que ser o mais bíblica possível, tá? Quando não tanto teológica ou sugestiva. Tem a escatologia especulativa, escatologia sugestiva, escatologia teológica e escatologia bíblica, tá? A escatologia especulativa, bom, o nome já diz, não é especulação, apenas especulações. A escatologia sugestiva, ela traz sugestões dentro de lacunas da escatologia, do Apocalipse, por exemplo, com base em alguns trechos da Bíblia. Tipo, pega trechos lá do Antigo Testamento para poder preencher uma lacuna no Novo Testamento, ali em questões apocalípticas e escatológicas. Essa é a teologia sugestiva. Aliás, a escatologia sugestiva. A escatologia teológica é aquela que é regimentada por uma teologia. Por exemplo, se existir uma teologia de que Jesus ele nunca nasceu ou nunca morreu, obviamente que a escatologia toda tem que ser alterada por conta dessa teologia. Apenas um exemplo, tá? Então a escatologia teológica, ela é regida por uma teologia, tá bom? E a escatologia bíblica é aquela que está dentro dos textos da Bíblia Sagrada e que não permite as lacunas, os espaços vazios, ser preenchidos por outra coisa. Se for preenchido por outra coisa, já vai começar a se tornar uma escatologia especulativa, sugestiva e por aí vai, tá? Então, essa teoria é porque ela é bem plausível, por isso eu trago, mas a Bíblia não diz, tá bom? Essa questão milenar, por que Satanás ele será solto? A Bíblia não diz, mas ele será solto. Isso a Bíblia diz, tá? Então, de fato, Satanás será solto. Verso de número 7 que nós lemos, né? Agora vamos para o 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então Satanás ele será solto depois de 1000 anos, e assim que Satanás for solto, ele vai reunir uma grande multidão. Ele vai enganar muita gente. E essa multidão, a Bíblia diz, como a areia do mar, vai se levantar contra Cristo, contra o reino de Cristo. O reino que já vem por 1000 anos. Tá? Quanto tempo Satanás vai levar para fazer isso? A Bíblia não diz. Mais 1000 anos? Não diz. 10 anos? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele vai reunir uma grande povo, como a areia do mar, para se levantar contra Jesus. O tempo que isso vai levar, não sabemos, porque a Bíblia de fato não diz. Mas que vai acontecer de fato vai. Tá? Então, ainda o texto diz que é o Gog e Magog. Amados, a Bíblia fala de Gog e Magog também lá no Antigo Testamento. Fala em Gênesis e fala em Ezequiel 38 e 39. O Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 não tem absolutamente nada a ver com o de Apocalipse. Não tem nada a ver, tá? O Gog e Magog de Ezequiel não é o mesmo Gog e Magog de Apocalipse, tá bom? A diferença, tá? O Gog e Magog de Ezequiel, por exemplo, ele fala de uma grande batalha contra Israel, que ocorrerá em Israel nos últimos dias, e que vai envolver um povo da terra de Magog, provavelmente está no sentido figurado, liderado por um rei chamado Gog, tá? Provavelmente isso será antes da segunda vinda de Jesus, ou seja, do Armagedon. Então, antes da batalha do Armagedon, ocorre o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, tá? É algo mais humano, digamos assim, sabe? Agora, o Gog e Magog de Apocalipse já é outra coisa que não tem nada a ver com isso, embora envolva, né, aqui o povo de Deus e os últimos tempos, mas não tem nada a ver. O Gog e Magog de Apocalipse já fala de uma batalha que ocorrerá depois do milênio, que é o que nós estamos tratando aqui, tá? Contra Satanás, que vai ser solto,
e o seu exército que ele vai reunir ali dos 4 cantos da terra, tá? Então não se confundam. Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 é uma coisa e Gog e Magog de Apocalipse 20 é outra coisa, tá? Embora use o mesmo nome, Gog e Magog, é por conta da sua semelhança, só que aqui em Apocalipse já está mais no sentido espiritual, envolvendo Satanás e tal, enquanto lá em Ezequiel está mais no sentido humano, mais envolvendo pessoas propriamente dito. É lógico que aqui em Apocalipse vai envolver pessoas porque Satanás vai reunir um grande povo e tal, tá bom? Mas essa daqui é a última batalha, tá? Que ocorre no final do milênio ali, depois do milênio, na verdade, né? É quando a Bíblia não diz, mas é depois do milênio, tá bom? Verso de número 9. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, a cidade amada. E de Deus... não, aqui tem um ponto vírgula aqui. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Um verso bem autoexplicativo, né? Eles vão subir contra a cidade santa, que nós entendemos que é Israel, que é ou a Nova Jerusalém que desce do céu. É difícil de trazer essa interpretação com grande clareza, porque a Bíblia ela começa a ocultar informações aqui, porque, como eu disse, não há necessidade de nós sabermos, porque senão Deus tinha revelado, é óbvio. Tá? Então ela oculta informações. Quem é a cidade santa? É Jerusalém que tem lá hoje, transformada, ou é a Nova Jerusalém? A Bíblia não diz com clareza, tá? Mas é o lugar dos santos. E eles vão se levantar contra a cidade santa e vai descer fogo do céu. Aqui nós não vemos nem Jesus fazendo algo, né? O Jesus Cristo. Nós vemos o próprio Deus Pai, né? Mandando fogo lá do céu e devorando e destruindo todos, tá? É isso que o verso diz. O verso de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Você lembra do Apocalipse 19, capítulo 19, que nós falamos sobre a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo? Eles são os primeiros a entrarem no lago de fogo. Tá? Então ali na batalha do Armagedon, o anticristo é derrotado, né? A besta que sobe do mar ali, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, né? São derrotados, né? O exército é derrotado, e eles são lançados no lago de fogo. Tá? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, o falso profeta e o anticristo. Tá? Então eles são lançados no lago de fogo. Depois da batalha do Armagedon, que ocorre aqui a prisão de Satanás e tal, resumindo, e depois vem aqui o milênio, depois do milênio Satanás é solto, engana muita gente, se levanta contra Cristo, desce fogo do céu, consome eles. Satanás então é pego e é preso. Aonde ele é preso? Aliás, ele é lançado aonde agora? Não é no abismo, mas sim no lago de fogo, aonde já estão a besta e o falso profeta. E o texto ainda diz: que o tormento ele será eterno. Serão atormentados para todo o sempre. Lembrando que a besta, que eu falo besta, mas é o falso profeta, e o anticristo, eles são seres humanos, tá? Ou serão seres humanos, se eles não nasceram ainda, tá? Eles serão seres humanos e estarão sendo atormentados para todo sempre no lago de fogo, onde também o próprio Satanás será atormentado no lago de fogo, tá bom? Então entenda isso, são seres humanos sendo atormentados para sempre. Existem algumas teorias por aí, eu diria teoria não, eu diria heresia, dizendo que o lago de fogo, que o tormento ele não é eterno. A Bíblia já mostra claramente que terão pessoas ali sendo atormentadas eternamente. Vamos dar continuidade, entender isso melhor? Verso de número 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Por que fugiu a terra e o céu? A Bíblia também não fala com clareza o que é, mas dá-se a entender que a terra e o céu, eles não serão mais como são hoje, porque o reino eterno de Cristo, ele está além do físico, por isso que o reino milenar é de mil anos, milenar 1000 anos, né, óbvio, tá?
mas também a Bíblia não fala exatamente o que é. Tá? Verso que eu estou? No verso 11, né? Viu o grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono branco é o trono de Jesus Cristo, que vai julgar todos aqueles que morreram sem salvação. Tá? Verso de número 11, né? Então, esse daqui, ele já é o julgamento final para serem lançados no lago de fogo. Então, o ímpio será lançado no lago de fogo. Esse é o julgamento final. Tá? Então, Jesus Cristo aqui julgando. Tá? Esse é o chamado trono branco. Verso número 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui nós vemos 2 livros. Nós entendemos que é o livro da vida, que seria a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus ela é eterna, tá? Seria a Bíblia Sagrada e seria o livro da vida. O livro da vida, porque o texto já diz que é o livro da vida. Quando diz os livros, nós subentendemos que é a Bíblia Sagrada. Porque quando fala que os livros, está falando biblos em grego, que é o mesmo que biblioteca, que é um conjunto de livros, tá? Seria, propriamente dito, a nossa Bíblia, tá bom? Então será aberto a Bíblia, que são os livros, e o livro da vida, tá? E todos serão julgados segundo as coisas que estão escritas. E as suas obras serão ali julgadas por Cristo. Mas, irmão, é muita gente para ser julgado. Esse julgamento vai demorar muitos anos e milhares de anos. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E ele pode fazer o que duraria milhares de anos em um segundo, se ele quiser. Porque ele é soberano sobre tudo. Então, tudo é possível para Deus. Não há nada que foge da soberania dele. Então, existem pessoas que têm esses tipos de dúvida, né? Mas vai demorar muito tempo. Nossa, a gente fica lá esperando um por um passar diante de Jesus. Nossa. É porque nós somos seres humanos, estamos limitados ao tempo aqui humano, né? Então nós falamos isso na concepção de horas e minutos. E pra gente encerraria muito tempo. Mas para Deus não. Para Deus ele faz isso em um segundo, em um estalar de dedos, já foi feito. Já passou tudo, já julgou todo mundo, já está tudo feito. Porque Deus é Deus, ele pode fazer isso. Porque ele está acima de todas as coisas. Se Deus não pudesse fazer isso, ele não seria Deus. Então ele não seria soberano. Ele não seria onipotente. Então, não se preocupe com isso, tá? Deus, ele vai julgar todos, um por um. Tá bom? Verso de número 12, que nós lemos, né? O 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno que deram, e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Essa daqui é a segunda ressurreição. Os que serão ressuscitados na primeira ressurreição são os bem-aventurados. Neles, a segunda morte não pode causar dano algum. A segunda morte é o lago de fogo. Esses aqui são participantes da segunda ressurreição. São os perdidos, os ímpios, os não salvos. Nestes, a segunda morte tem poder, que é o que? O lago de fogo. Tá? Esse é o verso de número 13 que nós lemos aqui. Inclusive aqui, elimina a teoria do sono eterno, né? Onde muitos dizem que o inferno não existe, que as pessoas que morrem vão dormir eternamente. Mas a Bíblia diz que eles serão ressuscitados. Todos serão ressuscitados. Não existe um que não vai ser ressuscitado. Todos que morreram em Cristo serão ressuscitados para se encontrarem com os arrebatados. E todos que morrerem sem Cristo, sem Deus, serão ressuscitados para passar pelo juízo do trono branco e posteriormente lançado no lago de fogo. No final das contas, todo mundo será ressuscitado. Todos. Uns para a vida e outros para a morte. Essa morte não é a morte que nós conhecemos fisicamente. Morreu, apagou. Não, o corpo dormiu. Não é essa morte. É porque viver uma vida no lago de fogo, sendo atormentado para sempre, isso é uma morte. Isso não é vida. Não pode ser encarado como vida.
tá? Isso daí pode ser encarado como uma morte, logicamente, porque ali não há vida no lago de fogo, tá? Ali o que há é sofrimento, tá? Então todos serão ressuscitados e serão lançados no lago de fogo. E o verso aqui diz claramente, cadê? E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, para serem julgados, eles terão que ser o quê? Ressuscitados, para serem lançados no lago de fogo. E o verso de número 14 é o que vai nos trazer uma compreensibilidade maior sobre isso. Faltam só 2 versos, tá, amados? E a morte e o inferno, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Então a morte não vai existir mais. Vai para o lago de fogo. O inferno também não vai existir. Vai para o lago de fogo. Os mortos sem Deus, sem Cristo, os ímpios, também para o lago de fogo. Tudo vai se resumir no lago de fogo. Tá bom? O lago de fogo, ele será eterno. O lago de fogo, ele é eterno. Tá? Ele nunca deixará de existir. O lago de fogo é eterno. Verso de número 15, último verso para a gente finalizar hoje. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se o lago de fogo é eterno. E as pessoas foram ressuscitadas para serem julgadas. E a Bíblia não fala mais de nenhuma morte. Elas estarão aonde? No lago de fogo. Onde é que está o sono da alma? Que muitos apregoam, dizendo, não vai sofrer no inferno eternamente, não. Morreu, acabou, vai dormir para sempre. Não, meu querido. Vai sofrer eternamente. Jesus disse que o fogo ele era eterno, tá? Apocalipse diz que o fogo ele é eterno. Ele queima para sempre, é um tormento eterno, tá? Então, nós temos que nos apegar com Deus, com Cristo, para que nós possamos alcançar a salvação da nossa alma. O mundo, ele quer nos seduzir para que nós fiquemos nele. Só que Cristo Jesus, ele quer nos convencer, pelo Espírito Santo, que nós temos que ser arrebatados, ou, se o arrebatamento não ocorrer na nossa geração, que nós sejamos salvos, tá? Nós temos que buscar, amados, a Cristo, a nossa salvação, tá? Por aí surgiu nas redes sociais, aí na mídia, uma cantora, acho que do mundo, não sei se ela é do mundo, não parei para pesquisar e ver nada disso, mas falando num evento de carnaval, alguma coisa sobre arrebatamento, né? E ela disse que entre 5 e 10 anos pode ocorrer, ela não disse que vai, ela disse que pode ocorrer o arrebatamento. Por mais que seja alguém que não está no nosso meio cristão, doutrinariamente falando, como nós vivemos, né? Ela fala a verdade. De fato, pode ocorrer mesmo. Entre 5 e 10 anos, obviamente que pode ocorrer. Há essa possibilidade. E a Bíblia diz, né? Se a gente não falar, as pedras vão falar, as pedras vão clamar, enfim. Nós temos que ser igreja do Senhor e muitas das vezes Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, tá? Então, se Deus usou uma jumenta para falar com Balaão e repreender ele, por que não pode usar uma pessoa que talvez não tenha uma comunhão com Deus? Eu não sei se tem. Quem sou eu para julgar? Não conheço. Não procurei saber conhecer. Para mim não é relevante. Mas por que Deus não poderia usar uma pessoa menos santa que nós, digamos assim, para não ficar tão estranho, para nos repreender? Por que não? Tá? Então, amados, vamos nos apegar com Deus, com Cristo. Valorizar as coisas deste mundo é totalmente natural e comum, é normal. Mas não mais do que as coisas de Deus. E a valorização das coisas deste mundo não está vinculada ou atrelada ao tempo de dedicação em si. Tá? Muitos acham que porque frequentam os cultos, vão à igreja, contribuem com a obra de Deus de alguma forma, ou monetariamente, ou com trabalhos, acha que está dando mais valor às coisas de Deus do que a outras coisas. E o valor, ele não é externo, ele é interno. Eu posso muito bem dedicar 20 horas do meu dia às coisas de Deus e 4 às coisas da vida secular, e ainda assim o meu interior está valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus.
Porque muitas pessoas elas se tornaram tão profissionais no engano que elas conseguem não só enganar aqueles que estão à sua volta, o ministério, a igreja, o pastor, os obreiros, como ela engana às vezes a si mesma, tá? Achando que está valorizando as coisas de Deus porque dedicam muito tempo a elas. Mas na verdade o seu interior está mais voltado às coisas do mundo, tá? O jovem rico cumpria todo o mandamento. Ele deixou isso bem claro para Jesus. Jesus não repreendeu ele, porque Jesus sabia que era verdade. Ele cumpria os mandamentos, tá? Os 10 mandamentos, ele cumpria. Se ele não cumprisse algum, Jesus teria repreendido. Mas Jesus não repreendeu porque ele cumpria. Mas dentro dele existia algo que roubava a vida eterna e a salvação dele. Muitas das vezes nós estamos na igreja, participando dos cultos, fazendo o trabalho na obra de Deus, ministerialmente falando, tudo bonito, mas interiormente pode existir algo que está roubando a nossa salvação, está roubando o reino celestial de nós. Nós não sabemos. Talvez nós não sabemos. Porque talvez nós estejamos enganando até mesmo a nós. Por isso que nós temos que nos aproximar de Cristo, para que a nossa máscara venha se derreter, ela venha cair e nós venhamos enxergar quem nós realmente somos. Se nós olharmos para Cristo como um espelho, nós vamos ver que nós somos muito diferente dele. E Paulo diz, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos grandemente, que essa palavra sirva para nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Senhor Deus, abençoe a cada um presente, a cada um que esteve conosco neste momento, a cada um que está acompanhando para esta live, que está aprendendo a palavra de Deus conosco. Abençoe cada vida, cada família, cada lar, cada casa, cada residência, cada problema e dificuldade, que o Senhor entre com providência e faça a tua obra e o teu milagre, Deus. Abençoe, Senhor, os teus servos, grandemente. E nos ajuda, nos fortalecendo espiritualmente, para que nós alcancemos, ó Pai, a salvação em Ti, ó Cristo. Por favor, nos ajude, Deus. Precisamos de Ti. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração, que todos juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos, amados. Fica na paz, em nome de Jesus.